Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que o use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que o use de bondade para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez, amados. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esta manhã, pela oportunidade de abrir a tua palavra, de poder falar ao coração dos nossos irmãos, Pai, e te rogar, ó Deus, que a iluminação dos altos céus, ó Deus, iluminação esta do Espírito Santo, nos conduza a falar, ó Deus, de maneira clara, objetiva, da tua palavra nesta manhã, e que o teu Espírito Santo possa comunicá-la, Pai, de maneira eficaz ao coração de cada um dos nossos irmãos aqui presentes. É assim que nós te oramos, de forma muito agradecida, porque nós te oramos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, a graça de Deus, ela é maravilhosa. E essa graça que é tão maravilhosa, ela atinge a homens, ela atinge a mulheres que vivem as histórias mais difíceis, as histórias mais complicadas. Quando você pensa que já ouviu uma história difícil e uma história complicada, surge algo ainda surpreendente, algo que você não poderia imaginar e nem conceber. Quando nós olhamos para a história das pessoas, das famílias, inclusive das famílias da Bíblia, nós ficamos surpresos com os dramas, com os enredos que a Bíblia nos traz. Mas o que é interessante dizer
é que essa graça, esse favor imerecido da parte de Deus, ele continua a atingir pessoas, famílias, e de uma maneira tão surpreendente, que não há história difícil, que não há enredo complicado, que Deus não possa arrumar, consertar, transformar. Deus é maravilhoso e sua graça, ela ainda hoje atinge as famílias. E louvado seja Deus, porque existe uma graça que recai sobre nós. Porque é essa graça que torna possível a nossa convivência, é essa graça que permite que nós vivamos de maneira harmoniosa, que nós nos perdoemos, que nós reconstruamos as famílias. Isso é maravilhoso. E aí a primeira pergunta que você deve estar fazendo a você mesmo: quem é esse homem? Quem é Mefibosete? Eu diria para você que Mefibosete, ele era filho de Jonatas, mas neto do rei Saul. Ele nasceu em condições extremamente favoráveis, nasceu na realeza, tinha todos os privilégios que você possa imaginar, mas com a morte do seu avô e também de seu pai, a sua história tornou-se profundamente difícil. Parece que houve um revés. É quando você fala assim: não, meu futuro está certo e garantido, e de repente acontece uma tragédia e você fica de uma hora para outra sem saber o que fazer, o que virá pela frente. Mas nós temos a certeza e a convicção que, ainda que uma tragédia aconteça, nós temos um Deus maravilhoso que reina, que governa a nossa história, a nossa vida, e Ele vai nos ensinando a vencer, a superar todas as dificuldades do caminho. E quando eu olho para esse texto, eu lembro que Mefibosete, quando tinha 5 anos de idade, o que aconteceu? Na fuga do rei Davi, dos seus soldados, eles precisaram fugir porque quando uma dinastia subia ao poder, todos da dinastia anterior, eles eram completamente dizimados, ninguém restava. E nisso uma serva do rei Saul e de seu pai também foge com Mefibosete. E nessa fuga apressada, a criança acaba caindo, se machucando, os ossos se calcificam de maneira errada, e ele fica com uma deformidade física que era patente a todos. Todos conseguiam ver e olhar para ele e observar o estado em que ele se encontrava, que aquilo tudo não era natural. E possivelmente alguém que está em fuga, alguém que é de uma dinastia diferente daquela que agora assumiu o poder, essa pessoa vai se trancar, ela vai se esconder com receio de perder a própria vida. Então, no afã de preservar a vida, essa pessoa ela fica oculta. Mas é interessante notar que esse que teve os ossos se calcificando de maneira errada, ele poderia estar pensando da seguinte maneira, ou como disse Eugene Peterson, ter ouvido da própria ama, da própria serva que cuidava dele, que tudo que ele estava vivendo era vivenciado por ele por conta de um rei, que era um rei mau, e esse rei mau tinha um nome, o nome dele era Davi. Talvez ele tenha crescido pensando e imaginando algo a respeito de Davi, diante daquilo que ele ouviu durante todos os anos do seu crescimento e do seu desenvolvimento. E é isso que acontece com ele. Aquela mulher deve ter contado histórias de um rei muito perverso e mau. Assim como hoje, muita gente, quando pensa em Deus, pensa num Deus que estraga prazeres, pensa num Deus tirano, pensa num Deus mau. Mas quando nós olhamos para Deus e conhecemos a Deus, a gente sabe que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus nos ama, que Deus é perdoador, que Deus quer nos soerguer, que Deus quer nos levantar, que Deus quer contar uma nova história através da nossa vida. Tudo isso nós sabemos, mas tem muita gente que não sabe porque ouviu uma versão equivocada a respeito de Deus. Assim como possivelmente esse garoto tem ouvido tanta coisa a respeito de Davi, que não procedia, que não era bem a realidade, que não era bem a verdade. E ele poderia ter crescido pensando que o seu futuro foi ruim por causa de Davi. Ele poderia ter nutrido no seu coração um sentimento negativo, um ódio, alguma coisa que o valha em relação a este homem. Mas o que o texto mostra para nós
é que, através da história de Mefibosete, algo que aconteceu comigo e com você. Esse texto é uma grande metáfora que aponta para a realidade do homem e da mulher antes de ter conhecido a Jesus Cristo e depois de ter conhecido Jesus Cristo. Uma história de alguém que conhecia a Davi, de ouvir falar, e depois uma pessoa que passou a conhecer Davi por experiência própria, lidando com ele no dia a dia da história. Muitas vezes nós construímos uma imagem a respeito de alguém sem nunca ter convivido com aquela pessoa, sem saber realmente quem ela é, sem privar de uma intimidade, de uma constância. E por isso nós às vezes criamos uma ideia que não é bem verdadeira. Eu já falei para vocês que uma das coisas mais danosas que acontecem nos relacionamentos é o chamado biocídio, que é uma palavra que foi criada, cunhada por um grande filósofo do nosso país, Mário Sérgio Cortella. E ele diz que nas relações existem pequenas mortes em vida. Quando alguém se entusiasma com uma outra pessoa e chega alguém para dizer que ela não é nada daquilo, que ela é muito pior, que ela é ruim, que ela é má, que ela é perversa. E aí o outro, quando ouve aquilo, se desencanta, se desinteressa, acha que aquilo é verdade, sem que o outro tenha a chance de dizer que não é bem assim, de se defender. Mas quando a gente olha para essa história aqui, existe um segundo ponto a ser pensado. Davi, ele pergunta a Ziba se ainda existe alguém na casa de Saul, alguém para que ele pudesse usar de bondade para com ele. Isso mostra para nós que ele agiria por amor por conta da relação de amizade profunda que ele construíra com Jonatas. E aí, um servo de Davi diz a ele, é o que o texto nos informa, que ainda havia um filho de Jonatas. Mas quando esse fala a respeito do filho de Jonatas, ele fala não usando o nome dessa pessoa, mas ele diz que havia alguém, e esse alguém era aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. Antes de Ziba olhar e se referir a Mefibosete como uma pessoa, ele olha e vê alguém que era deformado fisicamente. Aquilo para ele era o que destacava, era o que identificava, e a maneira como ele se refere a Mefibosete. E curioso dizer, mas parece que o estado físico também de Mefibosete aponta para uma realidade que ele experimentara na própria vida. Parece que ele também vivia uma deformidade interior. O seu estado emocional era, de fato, muito complicado. Mas quando nós lemos em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela ao fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Ele era manco. Não dá para negar a realidade da nossa história e da nossa vida. Não podemos fazer isso. Ela é importante, inclusive, para que a gente viva o presente e caminhe em direção ao futuro. Mas, muito mais do que alguém que tinha uma deformidade física, ele possuía um nome, e o seu nome era Mefibosete. E Deus tinha planos para a vida de Mefibosete, como Deus também tem planos para a sua vida, para a minha vida. Não importa o enredo da nossa história, não importa os nossos problemas e as nossas dificuldades. Deus tem um plano na minha história e na sua história. Eu digo para você, e geralmente os planos de Deus são planos surpreendentes, não somente para os outros, mas também são planos surpreendentes para nós mesmos. A gente fica encantado em ver o que Deus realiza, em ver o que Deus faz. Mas aí surge uma pergunta, que é o terceiro ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui rapidamente. Onde ele está? Perguntou Davi. Davi quer ajudá-lo. Davi quer ajudá-lo. Em que lugar ele vive? E sabe por que acontece isso? Porque a ação graciosa de Deus, ela é unilateral.
É Deus que nos alcança e nos salva. É Deus que nos busca e nos procura onde quer que nós estejamos. Deus promove salvação, conversão nos momentos mais inusitados a todos nós. Histórias que parecem por vezes até mesmo fantasiosas e irreais, mas Deus trabalha dessa maneira e salva. Eu nunca me esqueço quando eu ouvi a história, e é real essa história, porque o testemunho se perpetuou na vida desse homem. A história de um homem que estava no desfile de escola de samba, em meio a Sapucaí, sambando, chegando perto da apoteose, os céus se abrem, e Deus fala com ele, e Deus o salva, e Deus o chama para viver uma nova vida, uma vida diferente. Na cabeça daqueles críticos evangélicos, talvez alguém perguntasse assim: mas Deus não teria um outro lugar para comparecer e salvar essa pessoa, não? Meus irmãos, Deus é soberano, Ele salva quem Ele quer, Ele salva onde quer que a pessoa esteja, ainda que seja um lugar difícil. E o texto fala para nós, e é interessante dizer, que esse homem chamado Mefibosete, ele estava num lugarejo chamado Lodebar. Lodebar era um lugar árido, um lugar difícil, um deserto, um lugar onde não havia pastagens. E por que nós falamos isso? Porque Lô significa não, e Debar significa pasto ou pastagem. Então, um lugar onde não havia vida, um lugar com muito pouca vida, um lugar onde se sobrevivia, um lugar que não era um lugar aprazível, não era um lugar desejável. Era assim esse lugar, era Lodebar, e era ali que ele vivia, era ali que ele estava, possivelmente escondido, para não ser pego e morto pelo Davi, que ele construíra uma imagem, possivelmente, com as narrativas da sua ama. E às vezes eu passo por alguns lugares, meu irmão, minha irmã, eu passo por alguns lugares e eu vejo as pessoas condicionadas a um estilo de vida, porque elas estão muito parecidas com o lugar em que elas vivem. Existem pessoas que estão num lugar que parece que elas não pintam a casa, não porque o dinheiro seja muito elevado, mas porque ninguém pinta a casa. Então tudo continua na cor de tijolos ou na cor de cimento, mas ninguém pinta a casa. Ninguém se atreve a mudar o curso da história da família. Se a família não estudava, se a família não crescia, a pessoa também se condiciona e fica naquele estágio de vida. Tudo isso nós vemos por aí. Parece que a geografia aponta para a mesma realidade daquilo que acontece no interior da pessoa. Muita gente em alguns lugares com uma tristeza crônica, aquela tristeza que os impede de viver alegrias possíveis, dentro da realidade que possuem, dentro daquilo que foi concedido a elas, mas elas vivem uma infelicidade crônica, E eu tenho que dizer para você que assim era a vida de Mefibosete, e que assim também é a vida de muita gente, de muitas pessoas. Ele não conseguia se ver com bons olhos. Ele olhava para si e não via nada de admirável. Ele olhava para si e via a sua deformidade nos pés. Ele olhava para si e via uma história que fora frustrada quando o seu pai e o seu avô morreram. Mas eu queria dizer para você uma coisa: quando nós conhecemos a Jesus Cristo, como diz Romanos capítulo 12, versículo 3, nós passamos a ter uma visão equilibrada ao nosso respeito. Nós não pensamos além do que nós devemos pensar em relação a nós, mas também nós não pensamos a quem, porque Jesus Cristo devolve a nós a imagem real, aquilo que nós verdadeiramente somos. Jesus Cristo nos devolve, e isso é importante que se diga. Um outro ponto interessante de frisar para você, meu irmão, minha irmã, o que fica ainda mais evidente quando ele chega diante de Davi. Quando ele chega perto de Davi, parece que ele pensava, nutria a ideia de que Davi iria matá-lo. E ele chega ali, sem saber da aliança que havia entre Davi
e o seu pai Jonatas. Ele desconhecia essa amizade. E Davi vai se relacionar com Mefibosete com base nessa amizade, nesse amor, nessa relação profunda e amorosa. E eu queria dizer para você uma coisa nesta manhã. E Deus trata conosco por conta da nossa relação com Jesus Cristo. Quando Deus nos olha, Ele nos olha através da obra de Jesus Cristo e do seu amor. E isso é libertador, isso é maravilhoso. Nós não precisamos nos olhar como as pessoas nos olham. Nós não devemos nos olhar como nós mesmos nos vemos, porque às vezes nós temos uma visão muito perversa contra nós. Mas nós precisamos nos olhar da maneira com a qual Deus nos vê e nos olha. Deus nos vê como escolhidos seus. Deus nos vê como pedras preciosas. Sim, nós temos nossas deficiências e Deus sabe, mas a maneira como Deus nos vê e nos olha é uma forma maravilhosa, amorosa, que nós podemos confiar e nos relacionar com mais sinceridade, sabendo quem nós realmente somos. Outra coisa importante dizer para vocês é que quando nós olhamos para a história de Mefibosete e Davi, nós vemos que Davi o chama pelo nome. Quando ele chega diante de Davi, Davi diz: Mefibosete. E eu queria dizer para você uma coisa: Jesus, quando te olha e te vê, Ele te chama pelo nome. Ele sabe qual é o seu nome. E se Ele sabe qual é o seu nome, Ele sabe qual é a sua história. Ele já tem informações. Davi precisou pedir informações a Ziba, mas Jesus não precisa pedir informações a ninguém a seu respeito. Ele sabe aonde você está, o que se passou com você durante toda a sua história, e ainda assim Ele te ama, te busca e te encontra. É maravilhoso saber que Deus, Ele age assim conosco. E o maior exemplo disso é quando Ele chega diante daquele homem chamado Zaqueu. Ele diz: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Mas quando Ele o faz, Ele o chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa. E quando Ele fala Zaqueu, é porque Ele sabia quem Zaqueu era, os desconfortos existenciais, o tipo de vida que ele levava, tudo isso Ele sabia profundamente. E Ele chama pelo nome, Ele cuida de Mefibosete, mesmo Mefibosete não sendo merecedor. Da mesma forma, Deus também trata conosco, mesmo sem nós sermos merecedores. Ele nos trata de maneira maravilhosa e amorosa também. E outra coisa importante da gente pensar quando a gente olha para esse texto: o texto nos informa que ele é recebido como filho. Ele é recebido como filho. E eu queria dizer para você nesta manhã que a partir daquilo que Jesus Cristo fez, nós somos recebidos como filhos adotivos de Deus em Cristo Jesus. Nós fazemos parte da família. E o texto nos informa aqui que Ele iria se assentar à mesa do rei e comer da mesa do rei, porque Ele era agora alguém da família, alguém tratado como alguém da família. E hoje nós vamos comer e beber do pão. Nós somos da família, nós estamos à mesa, não pelos nossos privilégios, não porque nós sejamos perfeitos e maravilhosos, prontos e acabados, mas nós iremos fazê-lo por conta do sacrifício, da obra de Jesus Cristo que nos alcançou. Ah, meus irmãos, é maravilhoso quando a gente olha para essa palavra e vê que ela é profundamente, imensamente libertadora. Quando Davi faz isso com Mefibosete, o medo vai embora. Não há mais por que temer, porque ele foi tratado de forma amorosa. Ele sentiu confiança, ele entendeu agora o que se passava. Muito embora Mefibosete olhasse para si, é o que o texto nos fala, como um cão morto. Ele se via como um cão morto, como alguém que não prestava para nada, como alguém que era um insucesso, como alguém que não tinha como reverter aquele quadro. Eu queria dizer para você nesta manhã, talvez você pense
que não dá mais para contar uma nova história. Talvez você pense que não tem mais nada que te espera na vida de bom. E tem muita coisa boa para ser experimentada. Só que tem gente achando que a vida já passou, que nada mais o aguarda, que nada mais a aguarda. Gente, quanta coisa linda e maravilhosa ainda está por acontecer e a gente não consegue enxergar por vezes, como também Mefibosete era incapaz de visualizar e perceber. Deus transforma, Deus tem planos, Deus tem projetos, e quando isso se abre à nossa frente, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. A gente volta a sonhar, a gente volta a ter perspectiva na vida. Mas uma coisa a gente faz no presente: a gente aprende a viver o nosso presente, sendo feliz e alegre, sendo contente com aquilo que Deus tem nos dado, saboreando, degustando tudo aquilo de bom que nós temos hoje. O que nós não podemos deixar, o que nós não podemos fazer, é não viver esse presente que também é bom, só olhando para um futuro que ainda não chegou. Esse futuro maravilhoso e brilhante, ele vai chegar. Mas nós precisamos viver o tempo presente com muita sabedoria e prazer. O prazer não pode ir embora e dar lugar a um amargor na nossa alma, porque as coisas não estão acontecendo, porque os pés se calcificaram, porque a pessoa caiu quando tinha 5 anos de idade, porque morava em Lodebar, aquele lugar difícil e árido. Não, Deus transforma, Deus faz grandes coisas, e isso não é história da teologia, da prosperidade, mas isso é a história do próprio povo de Deus, é a sua história, é a minha história também. E aí, meu irmão e minha irmã, quando eu vejo tudo isso, eu fico pensando que quando Jesus entra na minha vida e na sua, quando Deus faz parte da nossa história, a gente deixa de culpar as circunstâncias da vida, a gente deixa de culpar os outros e a gente assume o prumo da nossa história, faz coisas concretas para mudar essa realidade. Ah, meus irmãos, a queda de Mefibosete afetou Mefibosete, assim como a queda de Adão afetou a sua vida e a minha vida afetou a humanidade. Houve uma queda, e a queda, ela deixou prejuízos enormes também na nossa vida, mas Jesus Cristo transformou nossa existência, trazendo um tempo novo, trazendo uma nova realidade para mim e para você. O homem sem Deus, ele leva uma vida árida espiritualmente, mas o homem que é de Deus, ele não pode viver uma vida árida, porque ele agora vive num manancial, ele agora vive num oásis, ele vive agora numa nova realidade, onde há frescor, onde há vida, onde há ânimo. E é isso que nós precisamos pensar nesses dias em que as notícias são sempre notícias muito difíceis, notícias muito pesadas, mas nós precisamos pensar dessa forma, com base nesse texto. Mefibosete recebeu dignidade. Mefibosete recebeu dignidade da mesma forma que nós temos dignidade quando nos encontramos com Cristo e passamos a fazer parte da sua família. Essas verdades precisam estar profundamente arraigadas na nossa mente. Nós não podemos esquecer delas. Você tem um nome. Você não é alguém que apenas sofreu uma fratura que se calcificou de maneira equivocada. Você não é alguém apenas que teve problemas na sua infância, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. O tempo passou e agora você é nova criatura, você agora é uma nova história, você agora é uma nova pessoa. Eu tenho uma amiga que por vezes eu mando para ela os vídeos das pregações que o Sérgio produz, Esdras produz, depois eu mando para ela. Ela fica toda feliz com as pregações. Mas dia desses, ela me falou uma coisa que me surpreendeu. Ela virou-se e falou: Carlos Henrique, quando eu lembro de você na igreja aos 20 anos de idade, eu lembro de você acanhadinho, timidozinho. Você era tão acanhado, tão tímido, tão para dentro de você, aparentemente. E como é que você prega agora?
Como é que você fala de Deus agora? Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu espero que ela venha aqui um dia para louvar o Senhor, que ela louva muito bem. Só que uma coisa ela se esqueceu, que já se passaram 30 anos. Gente, ela se esqueceu que aquele garoto estava começando na fé ainda. Um garoto humilde, de uma casinha muito pobrezinha, sem pai, pai já morto, aquela situação toda, aquela conjuntura difícil. Mas os anos se passaram, 30 anos decorridos. Ah, meu irmão, minha irmã, 30 anos decorridos. Deus trabalhou. Assim como Deus trabalhou na sua vida e trabalha na sua vida até hoje. Deus também trabalhou na minha vida. E a gente foi pegando coragem em Deus, confiança em Deus, para fazer aquilo que Deus tinha para nós em vida. E é essa história que eu vejo. Eu fico vendo um Deus que Ele nos trata com muito amor e dignidade. Ele nos chama pelo nome. Ele não nos trata pelas nossas deformidades, pelos nossos condicionamentos. Ele ama a mim e a você. E depois, mais à frente, nós vemos também uma coisa. Nós vemos uma cena em que Ziba arma uma cilada para Mefibosete. Ele arma uma cilada e quando Davi volta do campo de batalha, ele fica profundamente chateado. Ele fica chateado com Mefibosete. Olha só o que o texto diz para nós. 2 Samuel, capítulo 19, versículos 24 a 27. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas. Ou seja, ele estava numa tristeza, numa agonia profunda por tudo que acontecera. E diz mais: quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou. Porque este seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei. Porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor. Ou seja, ele diz: Senhor, rei, faça comigo o que o Senhor desejar, faça o que o Senhor quiser. E quando eu penso nisso, eu fico pensando que quando você é de Cristo, por mais que o inimigo, ele arme ciladas contra você, ele já está vencido e ele está derrotado. Aquilo que ele faz não pode de maneira alguma te destruir. Você é de Deus e Deus te ama. E Deus sempre vai ter um olhar misericordioso para contigo. E é isso que deixa o inimigo de nossas almas furioso. Porque ele acha que derrotou a gente, que nos derrotou, mas não derrotou coisa alguma. E é interessante dizer que capítulo 2 de 2 Samuel, versículo 19, 2 Samuel 19, versículos 29 e 30, nos dizem assim: então o rei disse: por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Vê se você consegue entender aqui o que está acontecendo. Davi, que havia recebido de volta toda a riqueza do seu avô, Mefibosete, que havia recebido de volta toda a riqueza por parte de Davi, que pertenciam ao seu avô e também ao seu pai, ele está dizendo agora: não vamos repartir não. Se o Senhor decidir, se o rei decidir, entrega tudo para Ziba, porque eu já estou contente, feliz e alegre, porque o meu Senhor voltou, porque o meu Senhor está bem, e isso para mim é o suficiente. E quando a gente pensa nessas questões todas, a gente fica pensando que Mefibosete foi poupado da morte, foi tratado como um filho, sentou-se à mesa do rei, a semelhança do que aconteceu com você e comigo espiritualmente. E a pergunta que nós temos que fazer ao findar desta mensagem é: você já recebeu a graça de Deus? Se você recebeu a graça de Deus, você foi tirado
de uma terra árida. Você foi tirado de Lodebar existencial, do cativeiro, da miséria espiritual, de uma vida aquém, de uma vida infrutífera, para viver uma nova realidade em Deus. Você passou a viver agora de modo digno, e você consegue em Deus vencer os ataques de Satanás, que não são pequenos, eles são grandiosos, eles são seguidos. E é mais uma pergunta: se você vivenciou essa experiência com Cristo, com Deus, a pergunta que eu tenho que fazer: você sente alegria, você tem se alegrado em estar na casa do Rei Jesus, ao redor da mesa de Jesus? Eu sei que você sente isso, porque eu tenho ouvido de diversos irmãos, nesses dias que eu faço videochamadas para poder atendê-los. Eles dizem para mim: pastor, eu não vejo a hora de poder voltar à igreja, de participar dos cultos. Pastor, assim que eu tomar a segunda dose, eu nem sei se vou esperar mais algum dia, ou mais 2 dias, ou mais 15 dias. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu estarei na igreja. Eu vencerei meus impedimentos, minhas dificuldades, mas eu estarei na igreja. Meus irmãos, e quando eu vejo cada irmão entrando na igreja, mesmo num dia de chuva, um dia difícil, eu falo: glória a Deus, aleluia. Essas pessoas encontram prazer na palavra de Deus, encontram prazer de estar na casa de Deus, encontram prazer e alegria de estar assentado à mesa do Senhor. Isso é maravilhoso. Deus mostrou uma graça enorme com esse filho aleijado, com Mefibosete. E Deus também demonstra graça para com o pecador, ainda que esse pecador já seja crente, mas Ele também derrama graça sobre a minha vida e sobre a nossa vida, porque nós continuamos a viver nossas fragilidades e pecando por vezes. Ele continua buscando pessoas espiritualmente deficientes, como Mefibosete era deficiente fisicamente. Ele continua ainda hoje buscando pessoas deficientes. E se você é deficiente, eu digo para você: eu também sou. E se você é deficiente, eu digo: eu também sou. Mas esse Deus maravilhoso, revelado em Jesus Cristo, Ele veio ao nosso encontro, ao meu encontro, para nos resgatar, para nos salvar, para derramar essa graça tão maravilhosa e copiosa sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Esse Deus que a gente acredita, Ele é aquele que ainda hoje traz dos lugares mais distantes deste mundo, das conjunturas mais perversas e sombrias, pessoas para viver ao redor da mesa. Esse Deus que nós acreditamos, Ele é um Deus que salva pessoas que estão perdidas em seus pecados, pessoas que estão presas em transgressões e delitos. Esse Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele quer salvar e não há impedimento para Ele. E assim como Ele mudou a história de Mefibosete, Ele também muda a nossa história nos dias atuais. Meus irmãos, diante do que nós ouvimos hoje, não tem como nós não nos encorajarmos, não nos levantarmos em Cristo para viver uma vida que agrade ao Senhor, saborear a nossa existência apesar das lutas e problemas, acreditar num tempo melhor que há de surgir, porque esse Deus maravilhoso faz transformações, por mais que aparentemente a nossa vida esteja fadada ao fracasso, à perdição. Deus faz proezas na minha vida e na sua vida também. Esse texto para nós nos mostra essa imensa graça de Deus, que um dia atingiu também a sua vida e a minha vida. Vamos, neste momento, orar, nos preparando para a Santa Ceia. Vamos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus, contar para Ele dos nossos pecados, das nossas faltas, dos nossos erros, daquilo que nós temos pecado mesmo. Vamos falar para Ele que nós queremos viver um novo tempo na nossa vida, que nós reconhecemos
que nós por vezes olhamos tanto para as circunstâncias à nossa volta, que não nutrimos esperança e nem tampouco trabalhamos para um tempo novo na nossa história juntamente com Ele. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e falemos com Deus. Deus amado, Deus bendito, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nesta manhã o nosso coração foi tocado pela tua palavra. Nós não queremos nos olhar, ó Deus, como Mefibosete se olhou inicialmente, como alguém que não tinha nada de interessante, como alguém que era como um cão morto, como alguém que estava fadado ao fracasso, ao insucesso, a uma vida infrutífera. Não, de forma alguma. Nós fomos alcançados pelo amor do teu Filho amado Senhor Jesus Cristo, que nos perdoou, que nos transformou, que nos deu um novo coração, que nos deu uma nova vida, que juntamente conosco constrói uma nova história existencial. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Temos pecado, Pai. Ó Deus, às vezes por inoperância, às vezes por não aproveitar as oportunidades, às vezes por reclamarmos demais, às vezes por olharmos só para aquilo que ainda não está bom, aquilo que não alcançamos, aquilo que ainda está feio e ruim na nossa vida. E deixamos assim de ter gratidão e esperança, que são marcas de todo verdadeiro crente. Quando nós agimos assim, nós estamos pecando, Pai. E por isso nós pedimos perdão, porque temos consciência disso. Ó Deus querido, nos eleva nesta manhã, nos coloca de pé, Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, Pai. Dá coragem ao teu povo, Pai, de viver a vida, Pai, que o Senhor tem para ser vivida. Ó Deus querido, pedimos perdão por pecados, por pensamentos também, quando abrigamos na mente aquilo que não é agradável a Ti, Pai. Pai, perdão. Nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, por nossas omissões, quando vemos ao nosso lado pessoas carentes, precisando do Evangelho, e a gente não fala nada, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, a termos mais coragem, intrepidez para falar do Teu amor. Ó Deus querido, que o Senhor nos ajude, Pai, a nos posicionar, ó Deus, na nossa espiritualidade, na nossa vida. E agora que vamos participar do pão e do vinho, que o Senhor, Pai, o Senhor possa, de fato, Pai, nos conceder graça mais uma vez, perdão mais uma vez, misericórdia, Pai, porque queremos participar, Pai, do pão e do vinho. Pai querido, sabemos, Pai, que a única maneira digna de participar da mesa é reconhecendo a nossa própria indignidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui e agora, Pai. Ó Deus, que o Senhor, Pai, nos traga a alegria, Pai, que é uma alegria que o Senhor já nos concedeu, de participar da Tua mesa, Pai. E como é bom participar da mesa. Imagina a alegria de Mefibosete ao saber que ele agora não era mais alguém estranho, mas que fora recebido como um filho adotado. Ó Deus, e que agora participaria da mesa do rei Davi. Da mesma forma que nós que fomos adotados em Cristo, nós participamos da mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aleluia. Obrigado por tudo, meu Pai. Nós te oramos assim e te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém.